Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa segunda aula desta sétima apostila de História. Na aula passada, nós vimos a respeito do imperialismo na África e na Ásia, certo? Nós vimos como os europeus, os países europeus, partilharam da África entre si, como se fosse um grande pedaço de bolo, igual aqui nessa imagem. E hoje nós vamos falar agora da partilha na Ásia e na Oceania, certo? Nós temos aqui, olha só, uma aula bem curtinha, só para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Olha só, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, a Ásia, toda essa parte aqui, e a Oceania, onde fica a Austrália, correto? A Ásia também foi afetada pelo novo colonialismo europeu. Nesse continente, a nação que mais se destacou na formação de um império colonial foi a Inglaterra, que dominou a Índia, a Birmânia, o Ceilão, o Tibete. Olha só, a Índia, principalmente a Índia que está aqui, dominou também o Paquistão e na Oceania. Conquistou o Paquistão, na Oceania foram colonizadas a Austrália e a Nova Zelândia. Vamos ver aí, pessoal, a respeito da Guerra do Ópio. No começo do século XIX, os ingleses compravam chá chinês e vendiam ópio, cultivado na Índia e na Birmânia. Todavia, o governo chinês, desde 1730, havia proibido a utilização e a venda do ópio e empreendeu intensa repressão ao comércio desse produto. Vamos entender aqui o que seria, esse ópio, para vocês, com o auxílio aqui do nosso computador, do Google. Olha lá, ópio também pode-se obter opiáceos naturais como a morfina e a alcaloide com efeito narcótico e a codeína e os opiáceos e semissintéticos, onde temos como exemplo a heroína. Ele é conhecido como anfião do comércio oitocentista português com a China. É uma mistura de alcaloides extraído de uma espécie de papoula de ação analgésica, narcótica, como se fosse uma planta ali que teria um efeito de analgésico, certo, pessoal? Então, voltando. Então, no começo do século XIX, os ingleses compravam esse chá, vendiam o ópio cultivado na Índia, porém o governo chinês, desde 1730, havia proibido a utilização e a venda do ópio e empreendeu intensa repressão ao comércio desse produto, mandando, em 1839, destruir o carregamento inglês de 20 mil caixas ainda no porto de Cantão. Os ingleses reagiram e foi declarada guerra à China, a Guerra do Ópio, que só terminou quando os chineses viram-se obrigados a assinar o Tratado de Nanquim em 1842. Por esse tratado, os ingleses conseguiram a abertura de alguns portos chineses aos produtos ingleses, entre eles Xangai e Nanquim. Além disso, a ilha de Hong Kong passou a ser colônia inglesa. Então vemos, pessoal, a Inglaterra dominando aí uma parte da China, por exemplo, Olha só, a China, a Inglaterra, olha essa imagem, como se a Inglaterra estivesse forçando a China a receber o ópio, a engolir o ópio, certo? Então, numa parte nós temos a Guerra do Ópio fazendo a Inglaterra dominar aí a China. Nós temos abaixo a Guerra dos Boxers. Enquanto os estrangeiros dominavam o país, os nacionalistas chineses chegaram a reagir. Em 1900, a Sociedade dos Boxers, que era uma associação secreta nacionalista, não eram lutadores de boxe, tá, gente? Era uma associação secreta nacionalista.
começou a provocar atentados contra os estrangeiros. Foi aí uma resposta a essa invasão desses estrangeiros ingleses, no caso, né? Então eles começaram a provocar atentados a esses estrangeiros. As nações europeias organizaram então uma ação conjunta para reprimi-los. Desse confronto, em 1901, originou-se a Guerra dos Boxers, no qual eles foram massacrados e a China teve de reconhecer as concessões já feitas, além de pagar indenizações aos inimigos. Ou seja, esse grupo aí, essa organização aí, cadê? Essa associação secreta nacionalista se revoltou, mas foi massacrado pela União, né? Pelas nações europeias, certo? Efeitos do imperialismo. O avanço capitalista na África e na Ásia prejudicou a economia dos povos desses continentes. Né? O avanço capitalista prejudicou o povo desses continentes. Para os colonizadores, as colônias deveriam suprir a metrópole de matérias-primas necessárias à industrialização. Poxa, pessoal, se os países europeus estão controlando, se eles são a metrópole, e esses países aí, tanto da África quanto da Ásia, são os colonizados, é claro que isso vai prejudicar esses povos, né, essas populações. Por quê? Olha aqui, para os colonizadores, as colônias deveriam suprir a metrópole. Então, era como se fosse um local onde eles iriam sugar toda a riqueza, sugar, extrair toda a matéria-prima necessária para a industrialização. Então, podemos dizer que os países europeus eles se enriqueceram com base na exploração aí desses países, tanto da África quanto da Ásia. No sudoeste asiático, por exemplo, foram criadas fazendas produtoras de borracha para exportação em antigas zonas de cultivo de arroz. A colônia devia absorver grande parte do capital excedente da metrópole. Para que os investimentos se tornassem lucrativos, era preciso criar uma infraestrutura de exportação, estrada de ferro, ponte, portos. Portanto, a economia dos países colonizados devia ser reorientada de acordo com as novas necessidades criadas pelos investimentos nas atividades de exportação. Então a economia desses países tiveram que mudar de acordo com a necessidade desses investimentos, né, pessoal? Opa, acabou saindo aqui. A corrida, cadê? A corrida colonialista gerou um clima de tensão entre as potências capitalistas. Era um clima carregado de rivalidades que, por qualquer motivo, poderiam causar um confronto. No começo do século XX, a guerra entre as potências imperialistas e colonialistas era inevitável. Então, e acabou se concretizando com a Primeira Guerra, que se tornou mundial. Isso vocês vão ver ano que vem. Por quê? Vocês vão ver, pessoal, no final aí do século XVIII, nós vamos ver do século XIX. No final do século XIX, nós vamos ver potências europeias numa corrida imperialista. O que seria uma corrida imperialista? Potências disputando entre si quem tinha mais império, quem tinha melhor desenvolvimento, quem tinha melhor indústria, quem era mais rica, digamos assim. E nessa corrida imperialista, eles também queriam correr para quê? Para conquistar as melhores colônias, para conquistar as melhores terras. Nisso nós vamos ver países sendo explorados, regiões sendo invadidas e, claro, países europeus em confronto entre si, o que vai culminar lá em 1914, na Primeira Guerra Mundial, certo? Mas isso são cenas dos próximos capítulos, que a gente não vai ver agora. Então vamos lá. Questões aqui, ó, atividades. Questão número 6. A Ásia também foi afetada pelo novo colonialismo europeu. Nessa época, estima-se que os europeus concentravam mais de 70% de todo o comércio mundial, negociando suas manufaturas em troca de matéria-prima e produtos agrícolas de outras partes do mundo. Assinale a alternativa com o nome dos países que foram dominados pela Inglaterra. Quais desses países aqui foram dominados pela Inglaterra, pessoal? Nós falamos, tá? Nós falamos sobre 4 países lá da Ásia
que foram colonizados, que foram dominados pela Inglaterra. Na número 7, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Vocês vão fazer a leitura desse texto, que é, inclusive, é um fragmento do texto que nós lemos, e vocês vão marcar, assinale a palavra que completa corretamente o texto acima. É uma única palavra. Qual dessas palavras aqui que completa todas essas lacunas que estão aqui em branco? É só fazer a leitura. Tá bem óbvio, né? Do que estamos falando. Questão número 8. Leia as informações abaixo e pinte de vermelho somente os retângulos que estão associados com a Guerra dos Boxers. Nós temos aqui, ó, 1 retângulo, 2, 3, 4, 5 retângulos. Vocês vão ler cada retângulo desse. Aquele retângulo que tiver associado, né, que tiver relação com a Guerra dos Boxers, vocês vão pintar de vermelho, tá bom? Tem coisa aí que não tem nada a ver. Professor, eu li aqui um retângulo e, nossa, não tem nada a ver lá com o que está escrito na Guerra dos Boxers, então você não vai pintar, ok? Questão número 9. O avanço capitalista na Ásia e na África prejudicou a economia dos povos nesses continentes? Sim ou não? Justifique a sua resposta retirando informações do texto. Já adianto que sim, prejudicou, porque eu acabei de falar na explicação. Agora, por quê? Justifica por que prejudicou com fragmentos do texto, retirando informações do texto, certo? Por fim, aqui na número 10, num clima carregado de rivalidades que por qualquer motivo poderiam causar um confronto, a corrida colonialista gerou um clima de tensão entre potências capitalistas. No século XX, a guerra entre as potências imperialistas e colonialistas era inevitável e acabou se concretizando em qual fato histórico mundial que inclusive eu citei para vocês? Primeira, Segunda Guerra, Revolução Industrial ou Revolução Socialista? Muito fácil. Eu já expliquei para vocês, é só marcar um xizinho aí na resposta correta, ok? Na nossa próxima aula, então, na sexta-feira que vem, nós vamos estudar aí, ó, a terceira aula sobre o primeiro reinado e junto à quarta aula, Constituição outorgada, porque aí a gente vai falar exatamente sobre a história do Brasil e eu acho interessante nós abordarmos tudo numa aula só, até porque nossas aulas estão bem curtinhas, certo? Muito fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem aí no Instagram, que eu estarei à disposição. Perdão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem aí no WhatsApp, que eu estarei à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, pessoal.